Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Comunidade Trader Júnior e Gide por aqui. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a leitura do racional do passo a passo de uma das compras que eu fiz aqui no EURUSD. Conseguimos pegar essa entrada aqui, em seguida adicionamos posição e no outro dia consecutivamente pegamos essa entrada. E eu vou compartilhar com vocês um pouco da nossa leitura, tudo que eu vi aqui para poder estar pegando entradas desse tipo. Pessoal, primeiramente eu gostaria aqui de esclarecer rapidinho o sumiço do YouTube. São praticamente aí um mês, vai dar um mês e pouquinho fora do YouTube, simplesmente porque a gente estava focado no nosso novo projeto, que é o Smart Money Refinamento da Técnica 2.0. Eu estava na gravação desse treinamento intensivão, porque é muito conteúdo, é muito detalhe, pessoal. Então a gente deu prioridade para estar trabalhando lá. E agora a gente vai dar a retomada aqui junto com os vídeos do YouTube que a gente sempre vem trazendo aqui para vocês o operacional. Então eu vou compartilhar com vocês um pouquinho aqui da nossa leitura, beleza? Pessoal, é o seguinte, primeira coisa a gente partir desse princípio aqui, ó, sem enrolação, vamos direto ao ponto. Vocês estão vendo essas linhas laranjas aqui? Elas são regiões, ponto de controle de grandes acumulações ou distribuições do tempo gráfico do diário, semanal e H4. E por que eu deixei elas aqui? Para mostrar para vocês o seguinte, porque uma das compras foi baseada em cima desse ponto de controle aqui, dessa grande acumulação no fundo. O mercado testou essa região, exatamente essa região aqui, ó. Esse ponto aqui. E o que acontece? Nós já estamos vindo aqui no gráfico do EURUSD de uma queda bem acentuada no semanal. O fractal do semanal é um fractal baixista e o do diário também. Só que nós temos que levar em consideração que já rompemos aqui basicamente dois fundos prévios, dois fundos passados, e a gente está numa situação aqui que o preço pode entrar num momento de correção, certo? E aqui a gente já teve a primeira quebra com corpo e aqui somente uma violação. Dito isso, o que nós encontramos aqui? Vamos lá. O diário começou a fazer o quê? Vou tampar um pouquinho aqui e vocês vão começar a entender. Olha o que a gente começa a perceber no diário. Em Heikin Ashi, ele está querendo ensaiar uma correção. Você pode ver que o último fractal, o topo do diário está aqui e o fundo está aqui. Então, aqui ainda não é considerado porque a gente só tem uma vela, está claro aqui para nós, mas a gente tem que reconhecer que a gente está com um possível alinhamento de fluxo aqui, porque desde esse ponto aqui, ó, que foi a última manipulação nítida que vocês estão vendo aqui, ele rompeu e depois continuou caindo aqui, ó. Esse foi o ponto que nós temos um possível alinhamento aqui, sem contar todo esse contexto que eu já expliquei para vocês. Dito isso, vamos ir caminhando aqui. O que a gente tem aqui? No gráfico de H4, pessoal, a gente consegue observar ele querendo fazer um possível fluxo de ordens para a parte compradora, certo? Sem contar uma das coisas que está me chamando muita atenção nesse contexto aqui, que é esse cara aqui, ó. O que esse cara está fazendo aqui? Cara, olha a proporção disso, é absurda. Absurda. Então tem um cara muito grande posicionado aqui e, na minha opinião, não é um cara, obviamente não é um cara pequeno, mas o que um volume desse está fazendo num possível fundo aqui? Não estou dizendo que o mercado vai fazer esse fundo, que é somente uma especulação. O preço pode ensaiar aqui uma breve correção e depois voltar a cair. O que eu quero dizer é que esse dinheiro aqui me diz alguma coisa e a observação do preço para ver o que ele pode estar me dizendo. Então, logo em seguida, a gente tem o preço ganhando ponto de controle de H4. Vocês estão vendo aqui que temos dois pontos de controle, esse aqui e esse aqui. Então, esse ponto de controle eu consigo ir através do volume profile, certo? Que a gente consegue ter grandes acumulações e grandes distribuições. Então eu coloco ele, eu consigo ver. Depois eu tiro, só deixo marcado aqui para poder entender. Isso ajuda muito no contexto ali para a gente observar. Esses pontos são pontos de altíssima relevância, onde acontece muita defesa de posição dos HFTs que ali estão. Então a gente tem que ficar muito ligado nesses pontos. Eu falo bastante deles no nosso novo treinamento. Então, o que acontece? O preço chegou nessa região aqui de demanda, ó, que era esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho que não havia sido mitigado, e aqui tinha um price level do semanal, ó, como vocês podem ver nessa região. Era aqui que eu estava esperando esse preço, e ele não chegou nesse price level. Só que ele capturou essa liquidez aqui, ó, dessa estrutura todinha aqui, porque isso aqui era um fundo, certo? Muitas pessoas considerando isso como um fundo, o mercado simplesmente capturou essa liquidez e logo reagiu. O que eu vi aqui que me chamou a atenção no gráfico de H1? Ó, estou em H1 aqui agora. Primeiro fator importantíssimo aqui em H1 é o seguinte. Consegue perceber que o preço vem fazendo topos e fundos, ó, descendentes?
E aqui nessa região, ele no gráfico linear, confirmado pelo gráfico de H1 de velas, a gente teve essa quebra, certo? E aqui tivemos a configuração de um W, tá? Captura de liquidez, onde que a gente buscou fazer as operações no discount desse novo fractal. Então aqui eu tive um novo fractal, certo? Aqui no gráfico de M15, você consegue perceber com mais clareza esse fractal aqui em questão, ó, que é esse fundo que tocou no ponto de interesse, capturando toda essa liquidez e esse topo aqui. Outro detalhe importantíssimo, o range asiático nessas regiões. Percebam que ele liquida o range, a seção asiática, que é essa seção toda em azul aqui, ó, que é uma seção muito característica por formar liquidez em acumulações ou distribuições, e em Londres e Nova York liquidar esses pontos. Aqui ele liquida essa região e logo ele volta. Aqui a mesma coisa, liquida e volta. E hoje a mesma coisa. Seção asiática fazendo a acumulação, ele limpa a acumulação e faz a movimentação. Nossos alunos já sabem que nós temos aqui um ciclo completo, né? Preparado, executado e concluído. Então, o preço, pessoal, quando ele chegou aqui nessa região, com esse alto volume aqui, ó, então ele me disse que se eu entrasse nessa região, somente especulando, eu não estou entrando sozinho, porque eu estou entrando com o dinheiro de alguém. E a prova disso está aqui. Olha o tamanho desse cara aqui, quando essa liquidez foi capturada. E o preço desce naquele zigue-zague que a gente fala muito, que é o zigue-zague característico em ABC, não mostrando muita força. Isso aqui, para nós, é um sinal de fraqueza, pois é um movimento corretivo. E aqui embaixo a gente conseguiu pegar essa primeira entrada aqui, ó. E se eu encontro, pessoal, aqui, o meu ponto de escoramento, onde eu encontrei a minha manipulação aqui eu tenho o meu W, ó, nesse ponto, eu não preciso descer mais esse time frame. Vocês vão entender isso mais um pouco à frente. Então, eu somente marco aqui a minha região do discount e aqui embaixo estava muito ruim, porque você só via um pavio. O certo era eu colocar alguma entrada aqui, se eu tivesse um price level num tempo gráfico maior aqui, só que eu também não tinha. E aí, nesse caso em específico, a gente teve que descer o time frame. Nesse ponto aqui, ó, ele fez 2 testes, primeiro, segundo. No terceiro teste, pessoal, eu decidi tomar um risco. Não tinha uma configuração muito clara, mas olha o meu risco aqui, era muito pequeno. O meu risco não estava nem aqui embaixo desse fundo prévio. Meu risco estava aqui dentro, aqui, ó. Se ele perdesse essa região, eu já não queria sair mais. Eu já não queria estar mais fazendo parte desse trade. E o preço foi embora. Nesse breve recuo aqui, quando ele capturou essa liquidez e testou essa região de imbalance, veio balancear aqui, a gente conseguiu adicionar a posição. Essa aqui é a posição que a gente entrou, peraí, essa. E em seguida a gente adicionou essa posição aqui, certo? Vamos dar segmento aqui. No dia seguinte, a gente teve a formação desse range asiático. Deixa eu limpar isso aqui. E olha o que aconteceu aqui. Tá vendo esse ponto de controle aqui, ó? Essa linha laranja, é uma região, tá? Só que ela marca o maior acúmulo de volume de uma acumulação. Nesse caso aqui, é uma acumulação nessa região. Então, mostra para mim que nessa região aqui, exatamente aqui, é onde eu tenho o maior volume de negociação nesse médio prazo dentro desse range aqui, pelo menos no gráfico de H4. E o preço tinha me mostrado o quê? Que ele acumulou e saiu da região. Logo, você considera isso, quando ele volta, como um teste, uma possível chance de você entrar no trade sem adivinhar absolutamente nada, simplesmente frio e técnico. Então, quando nós identificamos essa oportunidade aqui, onde o preço liquida toda essa região aqui, ó, ele captura toda essa liquidez junto com o range asiático, testando o ponto de controle. A entrada foi na primeira reação. Ele testou o ponto de controle, vou marcar aqui, e logo sentiu demanda. Quando o preço sente demanda aqui, a gente resolveu entrar aqui com o stop abaixo dessa região, que era a região toda de acumulação, tá? A gente sabe que é uma região, mas eu deixei até um pouco maior o stop do que o da última vez. E a gente conseguiu pegar toda essa movimentação aqui. E agora, por que está aqui? A POC, que é o ponto de controle, ele já não está mais aqui. O mercado já negociou aqui e aqui em cima está o ponto de controle para a gente observar. Os pontos de controle, pessoal, eles são feitos simplesmente a fim de observação, tá? É para a gente observar e fazer a leitura contextual. Não é somente ter essa linha e sair entrando, não. Porque isso vai gerar problemas se você fizer isso, tá? Vamos lá, dando continuidade. E esse aqui, pessoal, foi a segunda entrada, que foi essa entrada aqui, ó. Foi essa entrada aqui, certo?
em cima desse ponto de controle. E qual foi o fractal que nós apoiamos aqui para estar fazendo essa entrada aqui, ó? Simplesmente esse fractal aqui, ó. Em Heikin Ashi a gente consegue ver que tivemos a captura de liquidez. Em H1 ele me deu um novo fractal aqui, nesse ponto. Então quando ele capturou toda essa liquidez aqui, testando esse ponto de controle, e um detalhe muito importante, esse ponto de controle estava exatamente em cima desse price level de H2. Olha como ele recusou, foi muito forte. E aqui você consegue ver, mesmo dentro do micro, ele está num order flow altista. A gente sabe que o macro é queda, ele está numa situação aí que vem o semanal e diário com fluxo baixista, porém, no momento ele tem que corrigir. Essa correção começa a acontecer quando os tempos gráficos menores começam a se alinhar. E aqui a gente consegue perceber que por esse fluxo de ordens, ele está buscando possivelmente uma correção em tempos gráficos maiores. E hoje, pessoal, ele pintou essa entrada aqui, mas não conseguimos pegar, não estava no gráfico nesse momento, estou ajustando alguns detalhes aqui ainda, mas teve aluno aí que conseguiu pegar, parabéns aos que pegaram, e segue a movimentação. O preço está brigando aí nessa região. Se realmente, agora no final do ano, a gente tiver aí o famoso rally do Papai Noel aí nas bolsas, nas ações, isso pode trazer ali uma certa demanda, por conta dos balanços, né, para os índices, e se a gente tiver mesmo uma possível correção no dólar, é possível que o gráfico do EURUSD também corrija e a gente consiga entrar talvez num fluxo de alta, pelo menos no curto prazo. Então, isso foi o que a gente viu. Aqui a gente tem as regiões com os price levels. Para os próximos dias, eu teria como alvo principal, tá, para esse EURUSD, essa região aqui. Até porque, por mais que são quebras internas em tempos gráficos maiores, você consegue ver que o fundo ainda está sendo falho. Ele não conseguiu quebrar esse outro fundo aqui, somente violar. Diferente desse fundo que o preço está vindo, onde ele quebra com o corpo, volta para recuar e possivelmente seguir o fluxo. Então eu estou dentro ainda dessa pernada, porém com muita cautela por conta do cenário macro. Porque a gente sabe que o diário semanal é que dá a direção, porém a gente também tem contexto do gráfico do diário e do semanal poderem estar buscando alinhamento para fazer uma possível correção. Beleza, pessoal? Você que gosta aí do nosso conteúdo, quinta-feira agora eu vou fazer vou abrir o operacional junto com a galera desse novo reajuste que nós tivemos feito, essa calibragem no nosso operacional, e você está convidado. Só entrar aí no nosso grupo do Telegram, o link está aqui embaixo, e quinta-feira às 8h30 a gente vai entrar juntos aí nessa aula onde eu vou compartilhar com vocês tanto a psicologia, tanto o gerenciamento, quanto a parte técnica diretamente aplicada. A gente vai falar de tudo um pouco e depois colocar o operacional ali de como que eu tenho feito as marcações na prática, todo o mapeamento, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus, espero vocês lá. Valeu!